Plano de saúde pode cobrar coparticipação de beneficiário de plano de saúde? Será que é válida essas cobranças que as operadoras de saúde fazem, inserindo ali nos contratos, por exemplo, cláusulas de coparticipação de 30%, 40%, às vezes até 50% daquilo que ela pagou para que você tivesse acesso a um tratamento? Será que valem essas regras? Será que há algum limite? Olha, existem decisões judiciais importantes a esse respeito que hoje eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês. Me acompanhem. Bom, permitam que eu me apresente, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado e eu sou também professor de Direito de alguns importantes cursos de pós-graduação em Direito da Saúde no Brasil. Eu sou professor, por exemplo, de curso de pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, eu dou aula também, por exemplo, na EPD em São Paulo, em Recife, e eu debato esse tema muito longamente com os meus alunos, então eu vou tentar aqui sintetizar a vocês um pouquinho daquilo que aconteceu e do que o STJ agora está interpretando. Basicamente, a boa notícia é que o STJ determinou que a coparticipação mensal a ser paga por um beneficiário de plano de saúde não pode ser superior ao valor da mensalidade, de forma que cada beneficiário de plano de saúde, no máximo, poderá pagar o valor da mensalidade como coparticipação. Então, se eu gasto R$500 de mensalidade, quanto eu vou poder pagar de coparticipação no mês? Eu vou poder pagar até mais R$500 para essa operadora de plano de saúde. O valor da coparticipação nunca poderia ser superior ao valor da mensalidade. Olha, embora alguém possa dizer para mim, mas isso continua sendo alto, essa é uma importante decisão judicial, porque na prática o que a gente tem visto são cláusulas de coparticipação que cobram 20%, 30%, 40%, por exemplo, dos procedimentos, exames, medicamentos e etc. E aí essas cláusulas estavam sendo anteriormente, muitas vezes, validadas pelo Poder Judiciário. Estavam sendo chanceladas pelo Poder Judiciário sem muito critério. Acontece que, como eu disse para vocês, a posição mais recente do STJ é a de que, embora seja válida a cláusula de coparticipação, ou seja, continua sendo válido e possível cobrar a coparticipação, o valor mensal a ser pago não pode ser superior ao valor da mensalidade. E isso se constitui como uma imensa vantagem a todos os beneficiários de planos de saúde. Aí você pode me perguntar assim, mas Elton, essa decisão ela é aplicável automaticamente a todos os beneficiários de planos de saúde? E eu vou dizer para vocês que essa é a má notícia, porque não é automaticamente aplicável a toda operadora de saúde ou a todo beneficiário. Essa é só uma importante decisão judicial, é um importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que determinou isso de acordo com um caso concreto, analisando aquela situação. Mas é um farol, não deixa de ser aí uma jurisprudência, no sentido de ser um precedente judicial, uma importante decisão que pode vir a ser usada por outros tantos consumidores que estão pagando caro a título de coparticipação. Mas, como eu mencionei, não é automaticamente aplicável. Ah, Elton, isso consta de uma regra da ANS, é isso? Não, isso não consta, ou pelo menos não consta mais de uma regra da ANS, ok? Isso, basicamente, eu vou tentar simplificar para vocês, mas a ANS chegou a ter uma regra dizendo exatamente isso, que a coparticipação não poderia ser maior que o valor da mensalidade, mas essa regra, por uma série de razões, ela foi revogada pela ANS. Por quê? Olha, porque teve ali um entrevera, a OAB entrou com uma ação para suspender um trecho dessa regra, o Supremo Tribunal Federal, na época, suspendeu um trecho dessa regra e, como suspendeu uma parte, a ANS foi lá e revogou a regra inteira. Falou, ninguém gostou da regra, então eu vou revogar a regra toda. Mas, agora, o STJ, nessa decisão, deu uma importante luz para todos os beneficiários de planos de saúde, estabelecendo esse farol, esse teto máximo de coparticipação que não pode ser o mais do que o valor da mensalidade. Aí você poderia me perguntar assim, mas tudo bem, eles não vão poder me cobrar nesse mês, mas poderão me cobrar no mês seguinte. E eu diria para vocês, sim, mas no mês seguinte também não pode ser
superior ao valor da mensalidade. O valor, basicamente, que você pagaria em um ano de plano de saúde, a título de mensalidade, você não pode pagar mais do que isso também a título de coparticipação. De modo que, na prática, vale sempre a simplificação que eu fiz, da regra, dizendo que o valor máximo da coparticipação não pode ser maior do que o valor pago pelo beneficiário a título de custeio do seu plano de saúde. Elton, como eu faço a partir disso? Eu ligo na minha operadora de saúde, reclamo, falo dessa decisão do... Olha, você pode, evidentemente, fazer isso. Na prática, eu duvido muito que a operadora de plano de saúde vá rever, e mesmo a ANS, evidentemente, ela já revogou a regra, então ela vai lavar as mãos, provavelmente. Mas eu sugiro sempre que, para debater as suas especificidades, o seu caso, analisar o seu contrato, a sua situação, você converse com um advogado experiente e especialista em plano de saúde. Um advogado experiente e especialista, por exemplo, que passou por um curso de pós-graduação, que teve a possibilidade, por exemplo, de debater tudo isso de uma maneira muito profunda, analítica e profissional, ele certamente vai estar muito bem preparado para reconhecer esse problema e buscar aí, se necessário for, aplicar esse importante precedente judicial à sua situação, ao seu caso, e, portanto, procure sempre advogados especialistas, experientes em todo o Brasil. Hoje é possível você encontrar, porque hoje, por exemplo, a gente tem aí em todo o Brasil o processo que é inteiramente eletrônico, de modo que, mesmo que não tenha alguém na sua cidade, que você não conheça diretamente alguém, você pode buscar na internet, você conhecendo alguém e confiando nesse profissional, você pode buscar uma consulta online com esse advogado, por exemplo, conversar com esse profissional, a fim de que você possa compreender, e esse profissional, de qualquer lugar do Brasil que ele tiver, ou do mundo, ele vai poder manejar uma ação judicial, porque o processo judicial é inteiramente eletrônico em todo o Brasil, e nesse tipo de processo que vige aí interpretação de lei, sequer costuma ter audiência, de modo que fale sempre com um especialista e não deixe nunca de buscar orientações sobre o seu direito. Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil a vocês. Muito sucesso, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.